Bem-vindos a essa quinta videoaula sobre modelagem de processos utilizando o BPMN no Visage. Nessa videoaula, queria fugir um pouco do que a gente tem feito até agora, que é explicar os elementos da BPMN e passar a explorar um pouco processos que foram desenhados usando o BPMN, processos prontos, e a gente pudesse lê-los, ver como é que as pessoas realmente fazem um processo do início ao fim. E para isso vamos usar aquele documento que já foi comentado, BPMN by Example, que você consegue uma cópia no site da bpmn.org. E também vamos falar um pouco de melhores práticas, ou best practices, em BPMN. Eu escolhi esse site que tem alguns exemplos interessantes e comentar um pouco sobre melhores práticas, porque também isso é um assunto um pouco confuso, né? Porque, melhores práticas não para uma pessoa às vezes ela não é a melhor prática, não é considerada a melhor prática para outra. Então, não é normativa, né? Não é como uma referência da BPMN que estabelece que o símbolo para um evento é um círculo. Isso é uma norma. Melhores práticas são consensos, mas muitas vezes você pode encontrar melhores práticas que se contradizem, né? De certa forma. Então, quando isso acontecer nos exemplos que a gente estiver vendo, eu vou fazer algum comentário. Vamos começar vendo um processo inteiro e fazer comentários sobre o processo. É interessante a gente, eu já tinha dito isso anteriormente, que é interessante a gente fazer essa leitura de processo para ter noção de como as coisas são feitas, né? É diferente você conhecer todos os elementos da linguagem, mas na hora de colocar junto, como você faz. Aqui é um processo de envio, né? De envio de mercadoria de uma loja de produtos de hardware, que em inglês seria, né, ferramentas, coisas assim. Você pode ver, como a gente comentou, que o processo ele tem um início. Nesse caso ele nomeou o início. Ele não colocou que tipo de evento é. Ele está dizendo que existem mercadorias para enviar. Simplesmente é um evento, né, porque isso denota o início do processo, mas aqui ele não colocou se começou porque houve uma mensagem, porque houve ou todo dia às 10, por exemplo, existe um timer que tem que ser feito esse processo. Não, simplesmente ele deixou claro o que está ocasionando o início do processo, mas colocou um evento genérico, digamos assim, sem um daqueles subtipos que a gente pode utilizar, que a gente viu no Visage. Isso é um bom exemplo de que nem sempre a gente precisa colocar tudo que existe na notação, né? Um processo pode ficar mais claro com menos. A gente não precisa poluir o diagrama com todos os detalhes só para deixar ele, digamos assim, utilizar mais elementos da notação. Aqui a gente tem um fork, né? São essas duas coisas estão acontecendo em paralelo, ele está querendo mostrar aqui. Elas são independentes, então elas podem começar a ser feitas em paralelo. Aqui eu tenho três raias, três pedaços da minha organização, que é o hardware retail. E aqui, por exemplo, eu vou começar a embalar os produtos. Ao mesmo tempo, eu tenho o meu processo se dividiu aqui, né? Ao mesmo tempo, eu vou verificar como eu vou fazer a, a entrega, o envio. Vai ser por encomenda normal? Vai ser tipo um SEDEX, né? Special Carrier, um FedEx, um PS da vida? Então aqui eu tenho uma decisão. Aqui já vou falar um exemplo dessa confusão que às vezes acontece com melhores práticas. Aqui ele colocou um nome, digamos assim, ele nomeou o gateway. Além de nomear as saídas do gateway, que é essencial fazer para a gente saber a condição que está fazendo, que está sendo a razão de seguir esse caminho, por exemplo, o esse, ele nomeou o gateway aqui, o que não parece prejudicar em nada aqui a leitura, mas uma best practice em relação ao BPMN, né, uma melhor prática é
o gateway não deveria ter nome, somente as saídas dele deveriam ter labels, rótulos. Então você vai verificar que às vezes a melhor prática você vai ter que decidir se ela realmente é a melhor prática para você. Né? Aqui algo interessante, ele puxou uma linha, né, de uma associação e colocou aqui um comentário, uma anotação. Ele botou aqui embaixo, em vez de botar aqui, muito provavelmente porque aqui já estava muito cheio, correto? Isso não tem problema nenhum. Ele colocou em outra raia, mas uma anotação é um texto, é uma nota, então ela não está querendo dizer que ela está associada a este elemento aqui, a este ator, digamos assim, esse papel. Não, ela está querendo dizer aqui que ele está dizendo aqui que seguro, né, ele já é incluído, se for um special carrier que ele vai ser enviado, essa mercadoria, o seguro já está incluído, ou seja, não é opcional, ele está querendo fazer um comentário. E para deixar mais limpo o diagrama, ele puxou mais para baixo em vez de colocar aqui, onde ele ficaria realmente muito poluído. Ficaria mais confuso um pouco, né? E esse comentário também está relacionado ao fato de que aqui, se for correio normal, aí sim ele verifica se existe a necessidade, se vai haver necessidade de seguro. Se houver esse seguro, ele vai acionar uma outra atividade de uma outra parte da organização, senão ele vem para cá. Aqui a gente tem um exemplo de uma reunião de caminhos. Aqui ele fez uma escolha interessante. Ele usou um gateway inclusivo. Um gateway inclusivo é aquele onde mais de uma saída dele pode acontecer ao mesmo tempo, certo? Não somente uma, como no exclusivo. Mas veja que uma das saídas dele aqui ele colocou always, quer dizer, sempre. Isso sempre vai acontecer. Acho que, né, a gente poderia pensar que nossa, a gente poderia questionar essa escolha um pouco, né? Se isso aqui sempre vai acontecer, isso deveria estar no gateway. Enfim, aqui só vai acontecer, esse caminho só vai ser executado se houver necessidade de seguro, e esse sempre vai acontecer. E ele reuniu os gateways aqui para haver a sincronia, reuniu com um outro gateway, né, as tarefas para ver a sincronia, e houve uma outra reunião desse caminho aqui. Ele volta aqui assim, né? Então aqui fazendo uma terceira reunião dos caminhos com gateways, você observa que eles utilizam gateways do mesmo tipo que foi usado na dispersão, no fork, na hora de fazer o join, na hora de fazer a reunião, e que realmente aqui sim, na reunião a gente não coloca nenhum label, né, nenhum rótulo. Mesmo que aqui você rotulou o teu gateway para deixar mais explícita a situação, aqui você não rotula. Isso aqui meramente está reunindo caminhos para haver a sincronia. E aqui um fim simples também, mas que ele também colocou que as mercadorias estão disponíveis para serem pegas, né, para serem retiradas. Outro exemplo, esse exemplo da pizza a gente já viu um pouco na outra aula. Outro exemplo aqui que a gente pode ver aqui na pizzaria, né, se houver se demorar 60 minutos, o cliente vai perguntar onde é que está a minha pizza, o que aconteceu? Ou seja, vai enviar uma mensagem para a pizzaria, digamos assim. Né? De novo, essa mensagem é um telefonema, é uma comunicação, é uma troca de informação. Não é que ele mandou um e-mail, mandou uma carta. Mas olha que interessante aqui, ele nomeou, como ele nomeou esse evento? Onde está a minha pizza? Isso foge bastante do padrão que a gente vê, que seria um substantivo, um evento sendo enviado. Aqui é uma pergunta. Por exemplo, aqui o pedido foi recebido. Está bem de acordo com as normas de nomenclatura. Aqui ele colocou uma pergunta. A pergunta que ele fez, né? Digamos, o cliente fez. O objetivo é deixar explícito o que está acontecendo.
ainda que fuja um pouco do que a gente poderia dizer que é o padrão de nomeação. Aqui um exemplo de um evento que termina qualquer outra parte do meu processo, termina junto. Se eu chegar aqui, isso significa que o processo acabou inteiro. Lembra dos tokens que a gente falou? Ele vai encerrar qualquer token nativo nesse processo, ou seja, essa instância do processo acabou. Algo que é bom a gente mencionar agora que a gente está falando que eu falei em instância, o processo ele pode, eu posso ter 10 clientes pedindo 10 pizzas, então são 10 instâncias do processo, correto? 10. Eu aqui, por exemplo, eu chegando nesse token, nesse evento, ele termina qualquer token nativo numa instância do processo. Não quer dizer que ele vai terminar todas as instâncias, que isso seria completamente fora de propósito, certo? Se 10 pessoas pedem 10 pizzas, são 10 ocorrências do meu processo que deve funcionar da mesma maneira, como está escrito no diagrama, mas que acontecem independentes. E aqui, se eu chego aqui, eu estou lendo o diagrama para uma das instâncias do processo. Aqui é só um pedaço de um processo, mas é interessante porque esse gateway, por exemplo, ele é um gateway exclusivo. Só uma dessas condições vai acontecer. Isso aqui está bem claro, né? Ou mais de 2 dias, ou menos do que 2 dias. Ou ele não é entregável, né? E não vai dar para entregar ele está verificando se está disponível a mercadoria, provavelmente, né? E você vê que uma das opções leva diretamente a uma atividade, as outras duas levam a eventos serem acionados. Um evento foi disparado aqui, ou um evento diferente foi disparado aqui. Aqui é um erro, né? O produto não tem como ser entregue. Aqui ele vai gerar um aviso, né? Ele não vai gerar um erro, né? Se o produto ele está considerando que um produto demorar mais do que 2 dias para ser entregue é um prazo um pouco estendido, né? Ele vai continuar o processo, ou seja, ele vai continuar dando encaminhamento ao pedido, mas ele vai disparar um aviso de que a entrega vai demorar mais do que é o normal, o que se espera que seja o normal. Isso esse evento pode ser capturado por uma parte de relacionamento com o cliente, por exemplo, para mandar uma mensagem, para que o cliente não, né, para dar uma satisfação ao cliente, olha, vai haver uma demora. Enfim, ele está preocupado com a qualidade, né, provavelmente da entrega. Esse exemplo aqui a gente já olhou para falar sobre os objetos de dados, mas depois que eu vi de novo esse exemplo, eu achei interessante mostrar uma questão que é o seguinte: a gente está vendo várias atividades com nomes bem compridos. Olha, seleciona e mostra e seleciona os candidatos preliminarmente, determinar a necessidade de assistência de um expert, né, de um perito. Isso é uma outra questão, que os nomes de atividades devem ser curtos. E principalmente a gente deve, isso falando em melhores práticas, né, eles devem evitar o uso de um e ou de um ou. Porque se eu digo assim, que isso aqui é uma tarefa, né, não é um subprocesso. E select aqui, são duas coisas. Não deveriam ser duas atividades? Se a gente pensar bem, deveriam ser duas atividades. Ou isso deveria ser um subprocesso, onde teriam duas tarefas, né? Deveriam ser duas tarefas aqui, ou deveria ser um subprocesso com duas tarefas dentro? As boas práticas são que o nome deve ser conciso. Então você vê que às vezes existe realmente essa necessidade, talvez, de colocar um nome mais comprido do que seria considerado correto, né, pelas boas práticas. Aqui também você verifica que eu tenho um loop, uma atividade do tipo loop,
mas eu não tenho aqui nenhum comentário dizendo qual é essa condição. Você lendo o nome da tarefa, você até entende, mas aqui sim ele colocou, nessa tarefa aqui, ela vai ser usada são várias instâncias em paralelo que pode acontecer. Ele vai analisar o trabalho do candidato, né? E ele colocou aqui um comentário, né? Uma anotação que vai deixar bem claro aqui o que está acontecendo. Também aqui ele sentiu a necessidade de fazer isso. E você veja que aqui a própria piscina ele colocou como acontecendo em paralelo. Esse é um exemplo interessante, ele tem alguns elementos que a gente falou só superficialmente, mas que a gente pode ver aqui em execução. Aqui, por exemplo, esse subprocesso, você verifica que não existe evento de início nem de fim nele. Quando a gente tem duas atividades sem um fluxo de sequência entrando nelas, significa que elas ambas vão ser, duas ou mais, né? Todas que não tiverem um fluxo de sequência entrando nelas, ou dentro de um subprocesso, ou se fosse no processo principal, no diagrama principal, o que eu estou querendo dizer é que elas vão ser executadas ao mesmo tempo, elas vão começar em paralelo. Uma boa prática é sempre botar um evento de início e deixar isso mais explícito. Mas aqui ele não fez isso e, no entanto, essa possibilidade existe de usar a notação dessa maneira e essas duas atividades, o que eu estou dizendo com isso é que essas duas atividades, essas duas tarefas começam ao mesmo tempo. E depois elas seguem e terminam, não necessariamente ao mesmo tempo. Aqui ele usa bastante grupos, lembra que os grupos servem para deixar claro que existe uma certa um certo relacionamento entre esses elementos, e ele colocou um comentário para deixar isso claro. E aqui, olha que cada um desses eventos aqui é um evento de erro, esse é um evento de compensação que a gente falou quando um subprocesso do tipo transação. Veja que aqui ele utilizou compensação nessa atividade. O que ele está dizendo aqui? Ele nomeou essa compensação como flight, voo, e essa compensação como hotel, certo? Aqui está me dizendo o que vai acontecer. O que acontece quando há uma compensação do voo? Cancela o voo. Ele reservou o voo por algum momento, por algum motivo ele vai cancelar. Vai ter que ser acionada uma atividade de compensação, que é essa, e ele nomeou essa atividade aqui. Aqui ele nomeou o evento e a atividade, e aqui a mesma coisa ele fez para o hotel. E aqui ele está mostrando, olha só, esse evento flight ou hotel são esses aqui. E ele vai fazer algo que ele está considerando que a mesma tarefa, digamos assim, serviria em ambos os casos. Ele está considerando que cancelar a reserva no hotel ou cancelar o voo é fazer uma atualização no registro. Já o erro ele está tratando em separado aqui. E tem uma outra questão aqui interessante nesse diagrama para a gente ver o uso aqui aqui eu tenho um gateway que na verdade esse gateway aqui ele não tem uma condição. Veja só, quando eu chego aqui, esse gateway ele vai servir na verdade, apesar de ele estar, vamos dizer assim, no início, ele ser o primeiro gateway que eu estou vendo, se eu ler o meu diagrama dessa forma, ele na verdade está sendo usado para juntar esse caminho aqui. Ó. Ele, na primeira vez, digamos assim, que eu chego nele, ele vai vir para esse subprocesso aqui e vai continuar. Se o meu subprocesso chegar aqui, por conta de um erro que houve, e aqui eu tenho um outro gateway que pergunta,
excedeu o limite de tentativas, né, retentativas, sim, ele faz alguma coisa. Se não, ele vai tentar de novo. Ou seja, aqui eu tenho meu subprocesso de booking, né, de reserva. Pode acontecer um erro. Se acontecer esse erro aqui, que ele está chamando de erro número 2, relacionado à reserva, ele vai tentar de novo. Algum número de vezes que ele considera, digamos, 3, 4 tentativas. Se não conseguir, então ele vai notificar o cliente e vai terminar o processo. Se esse número de tentativas não foi excedido, ele volta. Mas o que é interessante aqui é que esse gateway aqui ele não tem uma condição. Esse tem uma condição. Só que o processo começa aqui. Né? Ele vem daqui. Então, quando ele chega aqui, não há nenhuma condição para ser testado e ele vem para cá e executa o subprocesso que está expandido aqui de booking. E só vai voltar para cá acontecendo esse problema aqui, esse erro número 2. Você vê que esse erro aqui, esse evento de erro, ele está na borda do subprocesso. É aquela situação de um subprocesso que captura um erro. Esse erro, se ele acontecer, ele está sendo gerado aqui dentro. Em algum lugar aqui dentro. Vai ser capturado aqui. E aí agora eu tenho o meu gateway de divisão, digamos, aqui. Esse meu gateway não é de divisão. Você vê que ele entra um fluxo nele, sai um fluxo nele, entra outro fluxo aqui. Dois fluxos entram, na verdade, e um sai. Os gateways que a gente viu até agora são mais desse modo. Entra um fluxo de sequência e sai 2 ou mais. Esse é um exemplo que eu não tinha mostrado e que é muito, muito usual a gente fazer isso. Né? Bom, vamos nesse site BPMN Community, tem alguns exemplos interessantes do que eles consideram melhores práticas. Esse aqui, eles estão falando aqui sobre o uso de objetos de dados nas atividades. Né? Ou seja, essa tarefa aqui, ela cria, quando o processo chega nela, ela cria ou atualiza, né, um objeto A e um objeto B, ou uma vez ela faz no A, outra vez ela faz no B. E aqui eles estão questionando justamente como modelar melhor isso. Né? Uma forma interessante de resolver essa ambiguidade, onde eu vou fazer um uso de um gateway antes, eu vou dividir a minha tarefa em duas, e agora sim eu sei que essa tarefa ela atualiza ou cria esse objeto e essa tarefa atualiza ou cria esse objeto. E se a gente for num nível mais interessante ainda em relação ao que é melhor para se fazer numa situação dessa, ele coloca aqui botar tudo dentro, toda essa lógica dentro, todos esses caminhos alternativos dentro de um subprocesso, e na borda do subprocesso você colocaria os dois objetos. Quem olhasse o subprocesso contraído, né, retraído, veria só um subprocesso e os dois objetos, certo? Quem ficar em dúvida poderia ver o diagrama desse subprocesso e aí sim ter certeza de que existe uma tarefa que está manipulando, digamos assim, um objeto A e uma outra que faz o mesmo com o objeto B. Ou seja, aqui eu deixei claro também que uma coisa, como o meu gateway aqui é exclusivo, ou vai acontecer uma coisa ou outra. Cada vez que eu entrar nesse subprocesso, né, eu vou ter ou o A ou o B sendo modificado, não os dois. Aqui não dava de saber isso. Poderia haver não está completamente claro, né? Poderia haver numa instância, digamos assim, do meu processo, somente modificar A, na outra só B, na outra A e B são modificados. Então a ideia aqui é deixar mais claro. Essa aqui é uma outra melhor prática, essa é uma melhor prática realmente muito citada aqui. Na verdade, um evento de início e de fim,
a notação BPMN não obriga você a utilizar ele no seu processo. O que o BPMN diz, em termos normativos, digamos assim, é que se você utilizar um evento de início, você precisa usar um evento de fim. E vice-versa. Você não poderia ter um e não ter o outro. Mas se você tivesse, por exemplo, um processo com uma só atividade, né, com uma só tarefa, sem nenhum dos dois estaria correto. Mas a melhor prática é sempre utilizar o evento. E aí, claro, se você usou o de início, você vai se obrigar a usar o de fim. Porque o objetivo é deixar claro o que tá, né, onde está começando o processo. E aí também, de repente, ao você fazer isso, você já, no segundo momento, você já verifica a necessidade até de especificar qual é o tipo de evento de início, qual é o tipo de evento de fim. Houve, no caso aqui, né, um evento de fim sendo lançado, uma mensagem. Aqui, em relação a atividades que tem um evento anexado, ele está colocando aqui um evento do tipo timer, né? Ele colocou aqui a descrição, 3 dias. Ou seja, essa tarefa aqui, ela não pode durar mais do que 3 dias, senão você deve seguir para a tarefa Y. É claro que isso aqui não, ele mesmo está dizendo, né? Isso não é válido. No caso, não é nenhuma questão de melhor prática aqui, né? Um evento anexado a uma tarefa não faz parte do fluxo do processo normal. Ou seja, o meu processo é isso aqui. E eu tenho um timer que deve acontecer alguma coisa. Ele pode até estar querendo dizer, ele vai mostrar depois ali. Eu só botei aqui porque talvez ela esteja um pouco pequeno. Eu poderia até estar querendo fazer algo assim, mas nunca posso deixar isso aqui, porque o meu processo começa aqui, minha tarefa chega aqui, e existe uma regra que você não pode deixar tarefas sem estar conectadas dentro do seu processo. Tá? Isso foge do padrão. Só que aqui você poderia pensar, não, mas elas estão conectadas. Não, mas elas estão conectadas só na ocorrência desse evento aqui que está sendo capturado, né, está anexado à minha tarefa. Que lá no caso dele, ele botou um timer para 3 dias. Mas e se minha tarefa terminar em um dia? Esse timer nunca vai ser acionado e aí ela vai parar aqui. E aí ela foge da regra de que se eu tenho um evento de início, eu tenho que ter um evento de fim. Aqui, eu poderia ter algo assim, tá? Talvez algo assim, certo? Essa tarefa 2 só vai acontecer na ocorrência desse evento ser disparado, ok. Agora sim eu tenho a tarefa 1 conectada a um evento de fim. Isso aqui, mais uma vez, não está correto. Você pode até achar que você está seguindo esse fluxo e todos os elementos estão conectados, mas esse elemento aqui, tarefa 1, ele só está conectado à tarefa 2 em uma certa situação. Que como eu falei, se no caso o timer é 3 dias e a tarefa 1 terminar em um dia, como que vai acontecer isso? Então eu poderia botar isso assim. Aí sim está correto. Que é o que ele está representando aqui na verdade, tá? E aqui ele está mostrando até que você poderia botar uma anotação para dizer que essa tarefa deve durar no máximo 3 dias. Você não está disparando, nesse caso aqui, você não está disparando nada. Na verdade aqui ele fez, o que ele fez? Ele forçou que a tarefa X se encerre em 3 dias e o meu processo siga. Aqui ele simplesmente deixa um comentário de que essa tarefa deve demorar no máximo 3 dias, mas não existe nada de acordo com a anotação, né, como aqui eu estou forçando, aqui não existe nada, porque é só uma anotação. A anotação não vai forçar um evento ser disparado em 3 dias. Só que aqui ele está fazendo algo um pouco diferente do que eu fiz. Né? Ele está seguindo aqui eu estou imaginando que existe um fluxo principal do processo e ele simplesmente está forçando que o fluxo continue depois de 3 dias. Do jeito que eu fiz aqui, isso aqui seria para
uma forma de lidar com essa situação de que 3 dias se passaram, mas a tarefa não terminou como deveria, mas eu não estou considerando essa tarefa 2 como parte do meu fluxo principal do processo. É um pouquinho diferente. Mas, enfim, isso vai depender do que realmente eu quero expressar, mas o que eu não posso é fazer como ele mostrou no... O que eu não posso mesmo é fazer assim. Porque, como eu falei, né, o evento não tá englobando todas as possibilidades. Ou seja, X pode terminar antes de 6 dias e aí para onde segue o meu processo? Essas melhores práticas existem muitas, né? E a ideia aqui é só dar uma ilustração, fugir um pouco do que a gente tem feito, né, também, que é simplesmente mostrar a linguagem. Mas eu recomendo que vocês vejam aquele documento da BPN by Example e esse e outros sites que têm melhores práticas, que a gente realmente não vai poder cobrir tudo pela extensão. Aqui ele está falando para a gente tomar cuidado em não confundir justamente um comentário, né, uma anotação, com um objeto de dados. Um objeto de dados ele pode servir como entrada ou como saída de uma atividade, né, de uma tarefa. A gente já falou sobre isso. Agora, uma anotação não tem o mesmo sentido. Aqui ele está fazendo uma descrição, está usando a anotação para dizer que, olha, essa tarefa ela tem como entrada o dado número 1 e como saída o dado número 2. Tudo bem, mas ele até pode usar anotações para fazer esses comentários, não está errado, né? Mas ele não está fazendo o mesmo uso do que quando ele coloca um objeto de dados. Até porque esse objeto de dados, por exemplo, aqui, ele poderia estar sendo, apesar de ser uma saída da tarefa, dessa tarefa, ele pode ser consumido por outro, né? Da mesma forma, esse aqui pode ter sido produzido por outro. E eu nunca vou poder fazer isso aqui. Digamos assim, é só um exemplo parcial, tá? Como ele usou, né? Ele comentou lá que vamos dizer que é a minha saída. Saída é X. Tá, vamos dizer que ele não quis usar um objeto de dados, ele quis só fazer um comentário. Até pode ser que seja o suficiente para ele, mas ele não vai fazer isso aqui. E aí sim ele está. E aí dessa forma queria dizer que, olha, tarefa 1 gerou X, que é, né, uma planilha, digamos, e tarefa 2 está usando. Ele já está excedendo um pouco, né, esse uso desse comentário. Ele deve usar um objeto de dados, sim, e fazer as devidas associações. Correto? Aí sim, ele deixou claro que tarefa 1 gerou um objeto, gerou um documento, que seja. Tarefa 2 está utilizando esse documento. Quando a gente diz que ela está consumindo, não quer dizer que né, que esse objeto não vai existir depois, né, que ela está utilizando ele. Bom, esse vídeo acabou ficando um pouco mais longo que os outros, porque realmente tem muita coisa para ser vista. Recomendo que vocês deem uma olhada nesse site e em outros que vocês encontrarem. No próximo vídeo a gente vai ver mais detalhes sobre a anotação, novamente utilizando o Bizarre. Vamos ver, por exemplo, o que significa a tarefa ser de um determinado tipo, se um objeto é uma coleção. Esse aqui, até num exemplo que a gente viu anteriormente, comentei. Ou seja, vamos ver esses detalhes, que são mais detalhes da anotação, que às vezes a gente nem utiliza porque não são necessários mesmo. E podemos ver mais alguns exemplos também, ler mais alguns diagramas. Ok? Então eu espero ver vocês numa próxima oportunidade e até lá.